Vamos falar como a física é utilizada nas cenas de crime para poder descobrir quem fez alguma coisa ou o que aconteceu. Basicamente, nós vamos falar sobre a ideia da fosforescência e de como nós detectamos materiais biológicos em cenas de crime. É isso que nós vamos fazer aqui nessa aula, entender a física por trás disso. Não esquece que se você curtir esse vídeo ou se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, você vai estar ajudando a divulgação da ciência aqui no nosso país, no Brasil. Então, se inscreve ou curte aí. Obrigado. Eu primeiro quero que você entenda alguns conceitos separados e aí no final nós vamos juntar todos esses conceitos como uma boa didática de uma aula de física. Presta atenção aqui comigo, ó, no espectro eletromagnético. Ah, Denis, está em inglês, eu sei, mas aqui, ó, espectro eletromagnético. Vamos entender o que isso aqui representa. Olha só, isso aqui corresponde a todos os tipos de ondas eletromagnéticas. Isso aqui não é uma onda só, são diversos tipos de onda e a gente juntou todas elas aqui para ficar mais didático. Então pensa o seguinte. Olha só, aqui nós temos ondas que têm um comprimento de onda muito grande, ó, mais do que 100 metros, por exemplo, que nós temos aqui. Essas ondas nós batizamos de ondas AM, elas são utilizadas nas ondas de rádio. Aqui nós temos ondas FM, ondas de televisão, ondas de radar. Veja que conforme eu vou andando aqui para a direita, o comprimento da onda vai ficando cada vez mais estreito. Então eu estou aqui nas ondas do controle remoto, que é o infravermelho, aí chega aqui na luz visível, que é o que a gente consegue ver. Aí nós temos aqui o ultravioleta, e é isso que a gente vai falar aqui nessa aula do ultravioleta. Aí nós temos os raios X, os raios gama e assim por diante. Olha só que interessante, você consegue ver as ondas eletromagnéticas, só que o teu olho só consegue ver esse pedaço aqui, ó, com essa frequência e com esse comprimento de onda que o teu olho interpreta, na verdade é o teu cérebro que interpreta como as cores. As cores que você vê lá no arco-íris. Então, quando falarem para você, você consegue ver uma onda eletromagnética? Você vai responder o quê? É a única coisa que eu consigo ver. Eu só consigo ver ondas eletromagnéticas que estão nessa frequência aqui, nesse comprimento de onda que nós chamamos de frequência do visível, que é justamente o que a gente consegue ver. Porém, os nossos olhos não conseguem ver todo esse resto aqui. Você nunca conseguiu ver uma onda de rádio, você nunca viu uma onda de televisão, nem onda infravermelho, mas você sabe que elas existem. Os aparelhos conseguem detectar isso, mas você não consegue ver. E, por exemplo, a luz ultravioleta, que é o que nós vamos falar aqui, você também não consegue ver. O Sol é um exemplo de emissor de luz ultravioleta. Está emitindo essa luz, mas você não consegue ver. Os raios X também não, os raios gama também não. Então, a luz é tratada dessa forma aqui, como uma onda eletromagnética, por exemplo, que tem vários pedaços que você não consegue ver. O que é a luz UV? É justamente esse pedaço aqui, ó, do espectro eletromagnético. UV significa ultravioleta. Você não consegue ver isso aqui. Então existem lâmpadas que são feitas para gerar luz, só que é uma luz que você não consegue ver. É a luz ultravioleta. Mas, Denis, aqui você tem luz ultravioleta e eu tô vendo ela. Sim, só que dentro dessa lâmpada de luz ultravioleta, parte dela também emite luz visível. Então você consegue ver a luz saindo da lâmpada ultravioleta, mas você não consegue ver a luz ultravioleta. Tem duas luzes ali ao mesmo tempo. Você consegue enxergar uma, que é o que o teu olho sempre enxergou, luz visível, e a outra você não consegue enxergar. Então a luz ultravioleta nada mais é do que uma lâmpada, uma luz que foi feita nesse pedaço aqui do espectro eletromagnético que você não consegue ver. Mas como que a gente vai aplicando isso no nosso dia a dia até chegar nos crimes? Vamos lá. Você pode, por exemplo, utilizar lá para as unhas, para secar as unhas, né? A luz ultravioleta é usado para isso. As nossas unhas, elas têm substâncias químicas que reagem com o ultravioleta. Eu já vou explicar como que isso funciona. Quando você vai lá, meu Deus, olha a cara de tristeza dessa moça, de desespero. Eu já passei por isso aqui, cara. Quando você vai lá fazer clareamento dental, o cara passa alguma coisa ali em você e bota em você lá uma luz ultravioleta. Veja que os dentes também reagem com a luz ultravioleta. Unhas e dentes, olha só que interessante, já estamos chegando perto da ideia dos crimes, né? E como que acontece essa emissão de luz? Pensa comigo o seguinte, aqui eu tenho uma representação didática de um átomo, tá vendo? Aqui ele tem o núcleo e aqui ele tem os elétrons, beleza? Como que acontece a emissão de luz num átomo? É da seguinte forma, ó. Eu vou fazer o quê?
Tá vendo aqui? Eu tenho o átomo, eu vou jogar luz ultravioleta nele. Por exemplo, vamos utilizar nesse nosso caso aqui a luz ultravioleta. Então imagina que eu ilumino com luz ultravioleta algum objeto. Eu não estou conseguindo ver essa luz, mas ela está iluminando lá o objeto. O que vai acontecer? Esse átomo ele vai receber essa energia da luz ultravioleta, o elétron dele vai absorver essa luz e vai saltar para um outro nível quântico, vai saltar para uma outra órbita aqui, se você preferir. Ele ganhou energia e aí ele ficou com uma palavra, contém a tua quinta série, é a palavra excitado. O elétron ficou excitado por essa energia que ele ganhou dessa luz ultravioleta e saltou para uma outra órbita. Mas olha que interessante, esse elétron que está aqui não vai ficar aqui parado por muito tempo. Ele vai, em alguma hora, ter que voltar para a posição que ele estava originalmente. Olha só quando ele volta o que acontece. Saiu daqui, que ele estava excitado, voltou para onde ele estava no começo, e nessa volta ele tem que liberar a energia que ele ganhou no começo. E aí ele libera luz visível. Então existem algumas substâncias químicas que fazem esse processo aqui. Ela consegue receber luz ultravioleta, o elétron fica excitado, sobe para um outro nível quântico, mas ele não vai ficar ali muito tempo. E aí quando ele volta, ele acaba liberando luz visível. Isso acontece para todos os materiais? Não. Para alguns materiais específicos e principalmente materiais biológicos, tipo unha, dente e outras coisas, outros fluidos corporais. Isso é usado na investigação criminal. A gente já vai chegar mais a fundo nisso. Então acontece um efeito chamado fosforescência, que é o quê? Alguns elementos absorvem a luz e eles vão liberando essa luz visível ao longo do tempo. Sabe a tecla que tem lá no teu quarto, por exemplo, que às vezes ela fica um pouquinho acesa depois que você apaga? É justamente por isso. Ela está liberando luz visível. Ela recebeu uma energia, os elétrons ali ficaram excitados e está liberando essa energia aos poucos. Aqui um outro exemplo de fosforescência, que é esse fenômeno de receber a luz, excitar os elétrons e depois liberando luz visível aos pouquinhos. Isso é a fosforescência. Alguns animais, tipo esse aqui, conseguem, algumas aranhas, até nos aracnídeos, por causa da composição química que eles têm ali, aqui do escorpião, ele consegue liberar também essa luz visível quando ele absorve a luz ultravioleta, que é o que a gente chama de luz negra, né, também. É interessante porque não é só na investigação criminal que isso é utilizado. Mas como que nós utilizamos especificamente a luz negra na atividade criminal para você investigar alguma coisa? Lembra que eu acabei de falar, que ela reage muito bem com materiais biológicos tipo unha, tipo dente, tipo fluidos corporais? Então é mais ou menos essa ideia. Sabe que tem uma determinada marca de sabão em pó bem famosa que você já ouviu falar, que sempre fala que vai prometer para você o branco mais branco? Então, o que acontece? Nesse sabão em pó, eles colocam materiais que reagem com a luz ultravioleta. E aí quando você lava lá a tua camiseta branca, ela fica totalmente cheia desse material aqui que reage com a luz ultravioleta. E às vezes quando você sai numa lâmpada que tem um pouco de luz ultravioleta, a tua camiseta fica mais branca ainda. É interessante esse processo. Então esse processo tem tudo a ver com o que a gente vai falar especificamente agora, que é a investigação criminal. Igual eu falei, os teus dentes têm substâncias químicas que reagem com o ultravioleta. O dente de uma pessoa que está lá numa balada que tem luz negra fica muito mais claro. As tuas unhas também, igual eu acabei de falar para você, também elas ficam mais claras, elas ficam evidentes. Ou seja, materiais biológicos, certo? E o sangue, muitos alunos me perguntam isso. O sangue ele não é fosforescente. Se você iluminar o sangue com luz negra, com luz ultravioleta, ele não vai brilhar. Então, os peritos criminais utilizam uma substância chamada luminol. Eu trouxe aqui uma imagem para você, eles borrifam uma substância chamada luminol lá no sangue ou no local onde eles acham que tem vestígios biológicos, não necessariamente só o sangue. E aí, essa substância que é o luminol, ela sim vai reagir ali com o ferro que tem na hemoglobina e vai, se você iluminar com a luz ultravioleta, gerar luz visível depois. É uma ideia muito interessante. Eu trouxe aqui algumas imagens que eu trouxe lá do Minnesota Department of Public Safety, que são substâncias não, são cenas de crime real. Então aqui você tem sangue, ó.
certo? Só que o sangue, a pessoa já tinha limpado esse sangue. Então, eles vão lá e o quê? Pensam assim, pô, vamos espalhar luminol pela casa inteira, ele vai reagir com esse sangue e a gente vai lá e bota a luz ultravioleta. Se a gente bota a luz negra lá, essa luz vai interagir com a substância, vai excitar os elétrons e esses elétrons, quando voltarem para as órbitas originais, vão emitir luz visível, que é o que está acontecendo aqui, está emitindo luz visível. Então, recebe a luz ultravioleta, excita os elétrons e emite luz visível, que daí os teus olhos conseguem ver. Então, mesmo que você limpe a cena do crime, ela vai continuar lá o vestígio, porque algum vestígio minúsculo vai continuar naquele local. Você nunca vai conseguir limpar perfeitamente, isso é coisa de filme. Aqui também uma pia de banheiro, onde aconteceu alguma coisa. Aqui são registros biológicos, não necessariamente é sangue, tá? Pode ser alguma outra coisa. Você precisa coletar esse material e mandar para análise, mas é uma boa evidência daquilo que você está tentando investigar. Poxa, tem vestígio biológico ali naquele local, precisamos investigar melhor. Então é basicamente isso que acontece. Joga-se o luminol, vai lá, ó, com uma lâmpada de ultravioleta, que é um pedaço que a gente não consegue enxergar, e de volta o que acontece? Você acaba excitando os elétrons com a luz ultravioleta, esses elétrons saltam de órbita e quando eles voltam para a órbita original, emitem luz visível que o perito consegue identificar como sendo algum material biológico efetivamente, tipo unha, tipo dente, tipo fluidos corporais ou sangue se ele aplicou o luminol junto. Então é assim que a física funciona para você detectar esses materiais biológicos num crime. Então, todas as ideias da física aqui conectadas, saltos quânticos, etc, etc. Não esquece de curtir esse vídeo aí para ajudar teu professor Denis aqui. Beleza? Muito obrigado e tchau.